Boa noite! Deixa eu colocar aqui. Vamos começar! Eu sempre tenho dificuldade com o tema, mas pra você que tá vendo depois, né, essa gravação, se o Instagram permitir, deixar salvo, eu vou colocar aqui o tema direitinho pra vocês. Vamos ver aqui. Transição e reinvenção. Talvez sirva. Muita coisa. Nessa live eu quero trazer muita coisa. Talvez essas duas palavrinhas sejam pequenas porque a gente vai falar aqui. Eu, você e eu. Oi, Kita! Boa noite! Você deu um pulo aqui, amada. Que bom que você tá aqui. Ai, que bom que você tá aqui. Tá dando pra ouvir a música? Ai, Deus! Eu também. Também, tô apaixonada nesse colar. Quem será que me deu? Ai, ai. Vamos chegando. Tati, querida. Oi, Ângela. Eu recebi seu e-mail, a resposta, viu? Quero te mandar um áudio depois da live, pra gente conversar um pouquinho. Ai, que bom que vocês estão chegando. Já quero pedir pra você que tá vendo depois, adiantar um pouquinho a live, porque agora eu vou receber as meninas aqui, né? Pra você poder honrar o seu tempo. E pra você que tá aqui na live comigo, eu te convido a pegar esse aviãozinho aqui, ó, aqui embaixo, e enviar pra alguém que você saiba que talvez esse conteúdo de hoje possa ajudar. E pra quem que é, né? Já vamos até colocar todo mundo na mesma página. Pra quem que é esse conteúdo de hoje? Esse conteúdo é pra aquelas empreendedoras. Oi, Carolzita, um beijo pra você. É para as empreendedoras que estão precisando se reinventar. E eu sinto que o que eu scriptei aqui pra vocês, né? Eu rascunhei algumas coisas aqui. Serve pra você que tá entrando na caverninha até um ponto e pra você que tá saindo dela, assim como eu. Né? Algumas etapas, alguns processos que são básicos pra gente seguir empreendendo. Fazer as nossas pausas, parar um pouquinho, se recolher, mas depois voltar, né? E nesse movimento até de volta, às vezes a gente volta muito perdida, né? Tipo, o que eu faço e tal? São tantas coisas, são tantas ofertas, são tantos conteúdos que a gente recebe, que às vezes é difícil a gente saber qual é o primeiro passo. E qual é o próximo passo? Porque às vezes a gente até descobre qual é o primeiro passo, mas o próximo passo a gente já empaca. Então o objetivo aqui é justamente trazer para você um passo a passo do que eu considero fundamental para a gente poder seguir, parar, desconstruir, seguir de novo, construir de novo, desconstruir, por aí vai. É como se fosse o processo. E você vai ver que é muito simples, parece que é algo muito complexo, mas é bem simples. Mas é um processo para você se permitir ter essas pausas e voltar para o seu centro. Para você transitar. Porque a mudança ela vai vir sempre, né? Uma das coisas, inclusive, Ângela, que eu queria te contar, né? Que eu ia te mandar uma mensagem depois, é que o caminho biográfico, por exemplo, ele traz pra gente alguns pontos da nossa vida onde acontece um certo ciclo ali de transição que a gente começa a sentir um certo incômodo, sabe? Aquele incômodo de tipo, pô, não tá legal, não tá bom. A minha vida, eu até gosto do que eu faço, mas tá sem sal, tá sem tempero. E é sobre esse temperar a vida que eu quero trazer aqui, como a gente pode temperar essa vida. Então, gratidão, você que tá chegando aqui agora. Oi, Rê, tudo bem? Tô vendo aqui. Perfeito. Obrigada, Kita. Enfim, então vamos começar. Essa live vai ficar gravada. Tem uma coisa que eu tô começando a entrar no fluxo de não escassez, ou seja, de que só vai deixar salvo, né? Pelo menos nesse momento eu não vejo necessidade, né? Eu não vou deixar salvo, então só quem tiver na hora vai poder assistir, né? Agora eu não sinto de fazer isso, mas pra frente talvez, né? Por algum motivo. E eu faça isso, eu volte a fazer isso. Porque eu gosto muito dessa energia do ao vivo, né? De você estar aqui olhando no meu olho, por mais que eu não esteja olhando nos seus olhos, mas a gente tá trocando essa energia ao vivo, né? Então, vamos começar? Vamos lá? E aí, até complementando já o que eu já
coloquei aqui na introdução, né, todo... Ai, não sei se o som tá alto. Tá alto, gente, o som? Eu tô colocando algumas músicas que eu gosto, celtas. Hoje eu não trouxe violão. Então, como eu tava dizendo, o primeiro passo que a gente pode dar em direção a essa pausa, a esse permitir-se pausar e temperar um pouco a vida, né? E esse passo é natural, né? No caminho biográfico, como eu tava dizendo, existem os setênios. Né? E os setênios, eles trazem justamente a consciência pra gente daquilo que a gente precisa olhar e olhar de uma forma desidentificada. Tipo, ok, estou no momento de transição, mas tá tudo bem. Não é que existe alguma coisa de errado comigo, e sim um momento que eu tô vivendo. A gente tem um costume de colocar a nossa vida, né, de julgar a nossa vida como só o que a gente tá vivendo agora, né? E na verdade não, porque agora é só um momento de fato, né? Tudo vai mudando, tudo vai transmutando, né? A Ângela falando aqui, né? Eu amo o que faz, porém as fases e a importância das coisas mudam. Pronto, bingo. Porque nesses setênios, eu não estudo antroposofia, tá? Mas nesses setênios, quando eu fiz o caminho biográfico, ele traz muito esse ponto de que a gente vai mudando, né? De 7 em 7 anos a gente vai mudando, as nossas preferências, os gostos vão mudando, as coisas vão mudando. E às vezes a gente quer continuar a mesma pessoa para sempre. Mas não tem como. O frasco não vai servir pro resto da vida, para toda a vida. Não é o mesmo frasco que vai dar ali para você, né? Que vai fazer você caber ali dentro. Por isso que muitas pessoas às vezes sentem esse incômodo com o trabalho, né? Essa infelicidade momentânea às vezes de, poxa, eu até gosto do que eu faço, mas não tá legal, tem alguma coisa faltando. E nesse processo de tem alguma coisa faltando, qual é o primeiro passo que eu coloco, né? Então, iniciando de uma vez, é justamente essa percepção, esse limpar as lentes. Como terça-feira eu trouxe vou desligar o som pra ficar mais tranquilo, senão eu vou ficar aqui toda hora. Eu trouxe a Li, que é a minha numeróloga, pra trazer, para falar sobre a missão, o momento de vida, destino, e a gente calculou ali o dia pessoal. Foi muito legal, a live foi da hora, né? E qual foi o objetivo daquilo? De a gente justamente entender alguns fios que podem ser puxados pra gente desidentificar daquela situação e falar, ok, tá tudo bem, é só um momento, eu tenho um norte, né? E aí entra esse processo de despertar pessoal, de se observar, né? Então, dentro dessa observação, o que eu gosto de trazer, por exemplo, pro meu processo, né? Oi, Thaís, tudo bem, amada? Pro meu processo, eu acredito que quando a gente começa a pensar em ter consciência sobre como a gente tá, 3 perguntas têm que vir à tona. Como eu estou, com quem eu estou e onde eu estou. E aí a gente começa a destrinchar, né? Então, com quem eu estou? Ah, meu marido assim, assim, assado, tarará, tarará, tá tudo bem? Faz uma análise, sabe? Faz uma análise disso. Oh, o incenso parece que tá queimando a casa aqui, mas não tá, é o incenso. E aí faz uma análise, né? Tipo, como que tá as minhas relações? Com quem eu tenho convivido? Com quem são as pessoas que eu tenho me relacionado? Como eu tenho me comportado com essas pessoas? Eu sou eu mesma com essas pessoas? Essas pessoas me fazem bem ou me fazem mal? E aí seguindo, tirando o quem, o onde. Por quê? Aí que entra o processo de transição, né? Porque muita gente começa o processo de transição achando que o problema está exatamente nessa pergunta, o onde eu estou. E às vezes o onde, só o fato de você ajustar o onde, você nem precisa passar por um processo tão profundo e tão longo de transição, sabe? É muito mais tranquilo. Então você vai por eliminação, vai por etapas, né? Então primeiro com quem, faz essa análise, depois o onde. Esse ambiente, esse lugar, ele tá legal pra mim? Tá adequado? Tá interessante? Tá, sabe, aquela coisa gostosa? Eu tô me identificando com esse ambiente? Eu não sei se eu já te contei essa história. Aqui eu já te contei, não sei se você ouviu, né, em algum momento, mas eu teve uma época que eu fui cedida pro governo do estado. E quando eu entrei na Secretaria de Infraestrutura, lá do Mato Grosso, eu lembro que não tinha nem cadeira para eu sentar, né? Eu era o braço direito do secretário e eu não tinha papel, não tinha caneta, tudo velho, caindo aos pedaços. E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito do prazer, sabe? Das coisas bonitinhas, organizadinhas, com estrutura, tudo isso, sabe?
E aí eu falei, meu Deus, onde que eu vim parar, né? E aí tá, tudo bem, eu tô aqui por um motivo e tá tudo certo, vamos seguir esse motivo, né? Só que esse motivo, pra mim, ele durou pouco tempo. Essa direção, né, tipo, poxa, eu vim aqui pra mudar a infraestrutura do estado e tal, ele foi caindo, foi se baixando mesmo, sabe, essa energia, porque vieram muitas intempéries, né, do governo. Quem trabalha no governo sabe como é complicado. E começou a vir muita coisa ruim, sabe? E você vê que você tem vontade de fazer e não vai. Simplesmente não acontece. Você tem vontade de fazer as coisas acontecerem, mas as coisas não acontecem. E aquilo feria completamente os meus valores. Então, onde eu estava, não cabia em mim e eu não cabia onde eu estava. Foi aí que eu pedi demissão, né? Então, eu pedi demissão daquele cargo público e aí eu entrei no quê? No fugir. Na distração, porque quando a gente tá nesse processo de desconforto, o mais fácil e o mais gostoso, na verdade, é a gente tirar um ano sabático, como eu fiz, a gente, sei lá, ir pra um monastério budista, ir pra praia, viajar, né, e ficar nessa coisa gostosinha, tipo, vamos tapar o sol com a peneira, né, e fica aí, tapando. E esse é o processo que muita gente faz e eu fiz também, né? Eu fiz também em 2015. E aí eu larguei tudo e falei, tá bom, vamos curtir a vida. Só que quando eu voltei, e eu voltei pro Brasil, eu senti que os problemas voltaram de novo. Então, assim, não adiantou eu resolver o com quem eu estava e nem o onde eu estava. Porque todas aquelas questões, aquelas sombrinhas, elas foram voltando, regressando, uma a uma. E aí é que a gente entra no segundo passo, na segunda etapa, que é o autoconhecimento, né? Não tem como fugir, gente. Eu vejo hoje a diferença que é quando eu tenho um processo, né? Chega uma mentorada pra mim, que já tá dentro desse processo do autoconhecimento e uma que não tá, né? É muito diferente. Digamos que é uns 50% mais veloz o processo de quem já está nesse processo de autoconhecimento do que quem não está. Por quê? Tem perguntas que a gente precisa se fazer e que às vezes vai doer a resposta, sabe? Tem coisas que a gente vai precisar e que a gente não vai ter condições nem energia de fazer por conta própria. Ou de ter só a nossa sustentação, né? Tipo, fazer sozinha, né? E aí que a gente pode começar a ver com mais normalidade o pedir ajuda. Né? Como que você tem pedido ajuda? Você tem um terapeuta? Você tem alguém que te ajuda? Tem um treinador? Tem um mentor? Quem pode te ajudar nesse processo? De começar a se fazer as perguntas e de você começar a entender como você está. Por quê? O primeiro passo é justamente a gente olhar a vida. Como a vida está. Como está tudo que acontece aqui. Como que eu estou, com quem eu estou e onde eu estou. E aí depois você dá aquele mergulho profundo e começa uma análise mesmo do seu eu. Esse eu gosto também, eu sou cheia de esqueminha, assim, sabe, de método, né? E quando eu penso em autoconhecimento, a coisa que mais deu certo pra mim foi justamente pensar em dividir, né? E de fato em dividir em algumas caixinhas. Eu sei que às vezes não é legal dividir em caixinha, né? Mas eu fiz isso porque, pra mim, pra eu que sou controladora, é importante entender que eu estou tendo controle sobre as diversas áreas da minha vida. Por exemplo, aquela roda da vida, que talvez você que já tenha feito um processo de coaching, já tenha feito alguma vez, né, na vida, você já deve ter visto por aí, na internet e tudo mais. Aquela roda da vida me dava um conforto muito grande, porque eu falava, ok, é isso aqui que eu tenho que cuidar? Eu vou cuidar. Por quê? Eu tenho uma disciplina muito forte, muito alta, né? E aí, essa disciplina me permite poder seguir, né, fazendo as coisas que precisam ser feitas. Mas na hora que eu encontrei, né, no momento que eu encontrei o xamanismo, eu comecei o quê? A dividir, né, esse processo xamânico para simplificar esse processo de autoconhecimento mesmo, né? Então, eu coloco as esferas da vida, eu dividi as esferas da vida em quatro elementos: terra, ar, água e fogo. E aí eu olho a minha vida sobre essa perspectiva sempre. Então, a terra significa o quê? Como que tá minha saúde física? Como que tá meu cabelo? Tá muito seco, será? Como que tá minha pele, meu corpo, meus órgãos, minha saúde, meu bem-estar? Como que tá meu ambiente aqui de casa, né? Como que tá tudo isso que envolve a gente aqui e agora, sabe? Que a gente vê.
né? E aí eu comecei, então, a desenvolver isso. E pra mim, a parte do corpo, né, de fazer exercício físico sempre foi uma dificuldade tremenda, sabe? Tremenda. E aí eu comecei ali, ok, a ir com calma e aos pouquinhos em cada uma das disciplinas, em cada um dos elementos. E aí eu passei depois pro ar. Como que tá o meu conhecimento, né? Eu posso reciclar alguma área, né, que eu domino? Eu posso aprender alguma coisa nova? O que eu poderia aprender para me dar um gosto a mais pela vida? O que eu poderia aprender para deixar a vida um pouco mais divertida? Às vezes pode ser um curso de mandala, às vezes pode ser uma especialização em desenvolvimento de pessoas, sabe? Das coisas mais simples às coisas mais, sei lá, engenhosas, digamos assim. Entende, Ângela? Então você vai começando a organizar a sua vida. Você coloca meio que na roda, né? A roda da vida. Você vai organizando parte por parte. Você vai identificando e diagnosticando, né? E aí você dá esse diagnóstico, ok. Como que eu faço para me divertir mais, né? O ar também tem muito disso, né? O elemento ar, ele traz muito essa coisa de como eu estou lidando com a vida, como eu estou fluindo pela vida. Tá sendo divertido? Como pode ser divertido? Tá faltando algum interesse? Aonde eu posso buscar esse interesse? E aí a gente segue para onde? Para a água, para a fluidez, para as emoções. Como estão as minhas emoções? Como estão as minhas relações? Como que tá meu relacionamento comigo mesmo, com a minha família, com o meu marido, com os meus amigos? Como? Como que tá esse sentir? Eu tenho sentido? Ou faz anos que eu não choro? Faz anos que eu não sinto um prazer genuíno, sabe? Aquele prazer genuíno mesmo que te emociona. Faz tempo que você não vê um filme. Talvez faça um tempo também que você não cuide um pouquinho de você. E aí a gente vai entrando no elemento fogo. O elemento fogo é esse poder de criar. Essa conexão com o todo. De a gente não se sentir sozinha, nem solitária, nem sem sal. É essa conexão com a nossa mais pura essência. Onde a gente vai pra dentro e fala, ok, eu tenho muito pra dar. Quem será que está precisando do que eu tenho para dar? E aí você pode até achar um projeto social, né? Um voluntariado, ou então com o seu próprio servir você vai lá, né? E coloca aquilo para o mundo. Você entrega, você estende a mão, né? E você ajuda, você apoia. Seja como um projeto social, com contribuição dessa forma, seja com o seu próprio servir. E aí você começou então o quê? A organizar a parada, né? Você está organizando a casa. Primeiro você identificou como você tá, diagnóstico total, depois você vai ajustar. E o terceiro ponto é a noção. Como você está, são os recursos que você tem. Eu tenho um recurso hoje para poder entrar numa caverninha e ficar por ali um tempinho, fazer um sabático sem precisar viajar, ou quando essa pandemia passar, você poder viajar e tirar esse sabático. Você tem essa permissão financeira, essa segurança para falar, vou parar uns 3 meses, eu vou me dar esse tempo aqui para eu me reciclar. E aí, até voltando para o caminho biográfico, né, na parte dos setênios, né, a cada setênio, que tal você se reinventar? E você colocar esse cronograma mesmo, falar, poxa, eu me permito e eu posso. Por que eu tenho que continuar a mesma pessoa, pro resto da vida? Isso é muito chato. É muito chato ser a mesma pessoa, não é? Então, nesse processo, a gente tem aí 2 caminhos, né, sobre os recursos. Ou você pode fazer igual eu, largar tudo um dia, né? Eu fiz as 2 coisas, esses 2 processos, na verdade. E você pode seguir o primeiro caminho que eu segui, né? Então você pode, foda-se, não quero saber de nada. Eu vou só quitar tudo aqui, tipo, não quero saber mais do meu chefe, não quero saber mais do meu trabalho, vou pedir demissão, e é isso aí. Ou então você pode, de fato, fazer uma pequena transição entre essa caverninha e entre esse processo também de você se dar um tempo e mudar, recalcular a rota, né? Então você tem esse recurso. E aí as perguntas que você pode se fazer é como que estão os meus recursos, né? O quanto eu tenho. Tem muita gente que tem dificuldade imensa, sabe, Angela? Ai, que bom que você tá aqui. Oi, Carolzita, tudo bem? Tem muita gente que tem dificuldade de olhar para essa parte da vida financeira, né? Eu, por muito tempo também, fiquei com muito medo de olhar. Eu tinha medo de encarar minha vida financeira, os meus recursos. Eu tinha medo de me fazer essas perguntas, porque eu não queria receber um não. Eu não queria receber um não de mim mesma. Eu queria a permissão de ir fazer o que eu quisesse, sabe?
sem me preocupar muito com amanhã. Só que acontece que a gente precisa também ter um olho aqui, mas ter um olho lá na frente. Eu gosto de uma analogia que eu sempre uso, dar passos completos, né? Quem faz trekking, quem faz trilha, essas coisas, sabe que quando você tá com a mochila e você vai ali caminhando, né? São rotas longuíssimas, dias de caminhada, você vai se cansando, você vai se sentindo cansada. E aí, o que você pode fazer para diminuir esse cansaço? Dar passos completos. Como? Colocando uma perna lá atrás, voltando, centrando aqui o seu umbigo e colocando a próxima lá na frente. Passos simples, mas completos. Então, olhando para trás, o que eu fiz? O que é que pode ser melhorado? O que eu tenho agora, né? E o que eu preciso para o futuro? E pronto, a gente chegou na próxima pergunta. O que eu preciso para dar esses passos, não só o passo de transição, de poder largar tudo e cair no mundo, ou mudar de emprego, de profissão, de carreira, de nicho. Ou então, entrar numa caverninha e só silenciar. Só ficar com você, sem se preocupar se o dinheiro tá entrando ou se não tá entrando. Porque esse é um fator muito limitante na hora da criatividade. Porque os próximos processos aqui, as próximas etapas que eu vou te trazer, é justamente sobre a criatividade, envolve a criatividade. Então, quando você entende o quanto você precisa, o quanto você pode economizar e o quanto você pode ganhar, né? Tudo fica bem. Tudo fica bem. Porque você vai aparando as arestas ali. Peraí, eu tô inscrita nessa revista, eu nem tô lendo mais essa revista. Não, como assim? Deixa eu cancelar. Liga lá e cancela. São pequenas coisas que às vezes pode até não fazer tanta diferença, mas faz diferença pro campo, tá? Por quê? Você tá dando o quê? Atenção pro que chega pra você. Você tá dando atenção pro seu dinheiro, pra onde ele tá indo e pra onde e como ele chega, né? Então, a partir desse ponto, você pode pensar também, e essa é a forma que eu prefiro, na verdade, não é nem economizar. Eu não gosto dessas coisas assim que falam por aí, né? Tipo, isso aqui vale o preço de uma pizza, o preço de um cafezinho do dia. É só você deixar de comer a pizza ou deixar de tomar o café. Aqui, ó, não mesmo, eu vou tomar o café, eu vou comer a pizza. Então não precisa ter essa mentalidade apenas de economizar. Às vezes, por incrível que pareça, às vezes é muito mais fácil você ganhar do que economizar. Você vai manter uma vida mais confortável e mais interessante. Por quê? Porque você não vai ter que eliminar muita coisa e você vai ter aquela coisa aquele desafio de, como que eu ganho então? Como que eu faço pra ganhar uma renda extra? Entende? O que tá pegando é o futuro mesmo. Sim. O passado a gente analisa, fala tudo bem, obrigada, ótimo, aprendi. O presente a gente tem até consciência de como tá, mas o futuro é o que estremece a gente no âmago. E isso, na verdade, eu acho que vai ser pra vida inteira. Porque se tem uma coisa, né, Ângela, que as pessoas se preocupam é com o futuro. Com o futuro das rugas, da pele, com o futuro do dinheiro dos filhos, com o futuro do próprio relacionamento, da casa, que é tanta preocupação com o que vai acontecer, que às vezes essa preocupação é que limita a gente de enxergar a gente. E aí a gente entra exatamente na quarta etapa, que é a etapa do objetivo. Eu não vou chamar de propósito, porque o propósito, cara, foi muito romantizado, né? Muito romantizado. Eu acho isso tão ruim, porque muita gente fica esperando algo muito grande acontecer, uma mensagem muito linda do universo chegar. E na verdade não é sobre isso, é só sobre o foco de agora, é só sobre o momento, o objetivo. Né? Claramente que quando a gente tá fazendo um planejamento a longo prazo e tudo mais, a gente vai querer colocar ali, né? Daqui 5 anos, 10 anos, eu de verdade, daqui 10 anos eu até consigo enxergar assim onde eu quero estar. Mas mais que isso, é muito difícil, porque aqui, por exemplo, né, dentro desse trabalho, por meio dessa telinha aqui do computador, parece que 1 ano são 2, 3 anos. Às vezes tem coisas que aconteceu comigo lá no ano passado. Eu falo, nossa, faz muito tempo que isso aconteceu. Não, Kézia, foi o ano passado. E a gente sempre tá olhando pro futuro e é o que traz ansiedade, né? Bom, mas o que a gente pode fazer de exercício muito prático, eu sempre faço, tá? O que eu tô trazendo aqui é o que eu faço todo mês pra mim mesma, comigo mesma. Claro que eu tenho um fluxo, eu tenho uma ferramenta que me apoia a olhar tudo isso, a identificar como que tá
a minha vida, o meu servir, né? Mas essas perguntas a gente precisa sempre estar se fazendo, que são quais, né? Que são o quê? Primeiro, as 3 habilidades. As 3 principais habilidades. Isso, sem brincadeira, eu sempre tô com um post-it perto, porque sempre chega alguma coisa que é nova, que eu não tinha identificado até então, e que eu comecei a perceber, ou que alguém me falou. Na última live, por exemplo, na live de terça-feira com a Li, foi muito interessante, porque quando a gente encerrou, ela, nossa, Kes, eu não sabia que você cantava tão lindo. E traz uma paz, uma harmonia tão grande, sabe? Na hora que ela falou aquilo, aí eu conectei com outra coisa, eu falei, pronto, então o canto pra mim é quando eu quero intencionar isso. É quando eu quero intencionar essa energia de leveza, de paz, de harmonia. E aí eu fui lá e corri, anotei, né? E vou realmente anotando, porque a gente tem a mania de esquecer coisas importantes sobre nós mesmos. A gente lembra das coisas dos outros, mas da gente, é coisa boa da gente, principalmente quando quem é a pessoa tem uma síndrome da impostora, né? Inclusive tem 2 amigas minhas lindas fazendo uma live nesse exato momento, uma pena, sobre a síndrome, né? Depois eu vou ir lá assistir. Vai estar no Instagram da Lígia. Mas quando a gente tem essa síndrome, ou esse hiperrealizador, ou esse crítico muito grande, a gente tem uma certa dificuldade, e aí a gente volta lá pro segundo passo, que é o autoconhecimento, tá vendo? A gente tem uma dificuldade de olhar pra gente e se reconhecer, né? Eu acho que todo mundo deve ter essa dificuldade, na real, né? Uns de uma forma mais intensa, outros mais tranquilo, né? E a partir desse ponto que você começa a enxergar essas habilidades, você pode passar pro próximo ponto, que é no que você é boa. No que você é boa, sabe? Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de conectar pontos. Me fala as suas aí, Ângela. Eu tenho uma habilidade de conectar pontos. Eu tenho uma habilidade muito grande de ouvir e sair conectando e criando, sabe? Puxando os fios e conectando. A outra habilidade que eu tenho é de conduzir grupo, é de interagir, de estar aqui, né? Falando. Então, essa exposição, essa comunicação. Né? Uma outra habilidade que eu tenho é justamente de montar processos, de montar etapas, métodos, né? Pra gente poder seguir, pra gente poder ter uma certa segurança, porque isso me traz realmente uma leveza no processo de que, tem muita coisa pra fazer, não sei por onde começar. Não, eu sei por onde começar e eu sei aonde vai terminar, né? Claro que eu já fui muito mais controladora. Hoje, isso é só uma organização, antes era controle mesmo. Hoje eu vejo que é só uma estrutura, uma organização. Mas antigamente era controle, porque se saísse alguma coisa fora do fluxo, meu Deus, né? E aí foi o autoconhecimento que foi me dando subsídio pra quê? Pra eu não descabelar e fazer exatamente o que eu acabei de fazer, meu Deus, entendeu? E aí a gente consegue ir pra próxima, que é o quem você é. Quem é a Ângela? Quem é a Kita? Quem é o Manga? Sabe? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Por quê? A gente chega num ponto que fala, eu sou arquiteta. Todo mundo é arquiteto. Como se diferenciar ou como mudar? Você pode colocar novos elementos na parada, sabe? Quando você trabalhou o elemento ar lá na segunda etapa, você provavelmente vai atrás, ou foi atrás já, né? De novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos, eles podem te dar um subsídio, uma base para justamente você criar algo só seu, uma profissão só sua. A gente está num mundo tão libertador de criar novas profissões, de criar novos trabalhos, que ter uma mente limitada hoje à arquitetura, à administração, sei lá, as outras profissões, nem lembro mais, gente, é muito triste, sabe? A gente não precisa ficar mais nessa caixinha tão pequena, né? A Ângela falando, né? Passar conhecimento, captar necessidades. Pronto, você já entrou aí tá no sexto ponto, Ângela. Porque quando a gente capta a necessidade, né? Já vamos misturar tudo agora. Quando a gente capta essa necessidade, é que a gente consegue enxergar o outro e ir para além da gente. Até agora, a gente tá olhando pra gente, né? Até esse momento agora, do objetivo, do propósito, a gente tá olhando pra gente. A partir do momento que a gente coloca isso como uma ideia de um projeto, aí a gente começa a olhar pro outro. Por quê? Não adianta nada não haver uma troca, né? Então, antes dessa troca acontecer, o que precisa ter? Por que não você construir um projeto de vida, sabe? Um projeto de vida que pode sim te dar recursos, que pode te trazer renda, que pode te trazer outras possibilidades.
né? Então, nessa mistura que você faz dessas habilidades, no que você é boa, de quem você começa a entender ali os temperos que você tem, você começa a criar uma nova coisa, e aí chega o momento de a gente ir pro quinto ponto, que é essa criação de um projeto. Por que não montar esse projeto, né, de uma forma estruturada, para você também não sofrer, porque hoje a gente tem tanta coisa acontecendo, que às vezes a gente fica perdida. Como eu falei, não sabe nem por onde começar. Isso é um grande problema, é uma grande questão, né? E aí, a partir desse ponto, a gente entra na troca. E é aí que acontece essa troca, onde eu tenho um conhecimento e você tem uma necessidade. Como a Ângela trouxe aqui, né? O conhecimento, quando a gente tem conhecimento e não sabe da gente, a gente não se sente segura o suficiente para oferecer esse conhecimento. Por isso que a etapa 2 ali atrás, que é justamente esse treino, né? A Renata entrou aí. A Renata, gente do céu. A Renata é a minha terapeuta eu não sei se pode chamar assim, né, Rê? Terapeuta de Eneagrama, né? Porque o Eneagrama, é um mundo, é um universo, né? E o Eneagrama também me ajudou a entender muito desse comportamento, inclusive das pessoas que precisavam de mim. Das pessoas que chegavam e como que eu poderia atender elas. E aí a gente entra nesse processo de trocar e de se complementar. Porque muito do conhecimento que eu tenho, e talvez a Rê não tenha, ela pode pegar de mim e eu posso trocar com ela. A gente troca e a gente se completa. É uma insegurança que eu vejo que acontece muito também, né, nesse processo do projeto. Poxa, eu não tenho competência suficiente, eu não vou dar conta, porque preciso estudar muita coisa. Será mesmo? Se você fica no seu lugar e chama outras pessoas para te ajudar com o que tá te faltando, você se libera, sabe? Foi isso que eu senti nesse processo de experimentação que eu tenho vivido aí ao longo desses meses, né? Você se libera muito e pode ter a oportunidade de ficar melhor ainda naquilo que você é. Eu gosto muito de dar aquele exemplo de quando a gente tá na escola, né? Que a gente é super boa em história, péssima em matemática, só que a gente tem que deixar de estudar história, que na verdade era onde a gente devia estar ali focando porque a gente é boa naquilo. Não, a gente tem que deixar aquele tempo para estudar matemática. E aí, história, ao invés de expandir, fica mediano, e matemática, tudo bem, não vai ficar lá embaixo, né? Vai ficar mediano e a gente fica o quê? Na mediocridade, né? Na média, né? Por que todo mundo... Por que, cara, que a educação tem que ser assim, né? Enfim, graças a Deus tá mudando. Mas por que ficar na média? Por que não potencializar aquilo que a gente tem de bom? E pegar o do coleguinha também aquilo que ele tem de bom. E aí juntar e fazer isso acontecer. E a troca é a consequência natural, né? Então, você pesquisar as necessidades do outro, as necessidades que a pessoa tá precisando de fato de você, e você se deixar aberta. Um outro aprendizado que eu tive também, né? Nos meus processos eram todos fechados, por pacote e tudo mais. Tipo, eu preciso de no mínimo 8 sessões, né? Hoje eu vejo que não precisa mais de ser assim. Por quê? A pessoa, ela precisa se sentir livre, e hoje tá tudo tão rápido, às vezes o processo é muito rápido, né? A pessoa, ela pode chegar e ter só o que ela precisa de você. Você não tem a obrigação de passar tudo que você é e tudo que você tem pra pessoa que tá ali pedindo a sua ajuda. Às vezes a pessoa só quer uma coisinha. E por que não deixar as portas abertas, né? Eu tô nessa busca de entender como fazer isso ficar funcional, ficar legal, né? Porque é desafiador, é um formato que não tá sendo tão usual. Quando é processo, assim, mais intenso, né? Quando não é um processo terapêutico, né? Assim, de sessões e tudo mais, né? De uma sessão ali e tal, outra colar como a constelação, que recomendam fazer uma vez na vida, né, Rê? De tão forte que é. Então, você se permite ficar no seu lugar, né? E você se permite ouvir o outro. Aí acontece a troca. E aí, pra onde a gente vai, né? Pro último passo, que são os ajustes. Então, assim, antes desse ajuste, ali dentro da etapa do projeto, né? Então, encontre ali parceiros, né? Antes de falar dos ajustes, vamos voltar só um pouquinho. Encontre parceiros para te apoiar. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa entregar tudo. Você não precisa mais. A gente tem liberdade suficiente, porque hoje as pessoas, graças a Deus, eu sinto isso, sabe? Rê, Ângela, não sei se vocês sentem isso também, sabe? Mas, né, Rê, 5 dá. Mas hoje o nível de consciência das pessoas está aumentando muito, graças a Deus, né? Então os processos estão muito mais acelerados também. Eu lembro que antigamente uma sessão de coach que eu fazia, um processo de coach que eu fazia,
era 15 sessões e tudo mais. Hoje eu vejo que na quarta parece que já tá dando um negócio, assim, sabe? Um negócio bom, né? Até mesmo nos meus processos de mentoria, as meninas que estão se trabalhando, como eu falei no começo da live, parece que acelera em 50% a parada, sabe? De tão rápido que fica. Então, quanto mais a gente se permitir entrar nessa esfera do autoconhecimento, mais rápido vai ser os nossos processos, porque vai caindo ficha atrás de ficha, né? E aí, dentro desse projeto também, além desse produto que você vai criando ali com esses objetivos que você vai tendo, né? Com esses temperinhos que só você tem, se diferenciando, criando novas profissões, você começa a testar, você começa a entregar, a criar uma audiência também, isso tanto online quanto offline, a criar ali uma galera que tá precisando, você começa a se encontrar, entende? Por exemplo, a Renata eu conheci por meio de uma mentorada minha da Brooke, e aí eu cheguei na Renata, porque a gente tem a mesma energia, eu sou um 4 igual a Brooke e aí chegou outra 4 lá pra Renata cuidar, e é assim a vida, né? Assim como eu indico ela, vão chegando outras pessoas também alinhadas, sabe? Por isso a importância também de a gente só ser. Só ser. Hoje eu tava numa sessão, né? E uma mentorada minha muito querida, ela falou assim, Kézia, eu não sei como você consegue, porque você mostra o tambor, você mostra violão, você mostra chá, você mostra um monte de coisa e mesmo assim tá tudo bem. Falei, porque quando eu não mostrava, chegava pessoas muito desalinhadas com o que eu acredito. E na hora que eu entregava aquilo que eu tinha pra dar, podia acontecer ali um desencontro. E que era ruim pra ela e pra mim. Porque quando a gente tá servindo, se não tá alinhado, a gente fica desestimulada, a gente se contrai. Porque parece que o que a gente tem não é bom. E na verdade não é o que você tem que não é bom. É só o local, como a gente falou lá na etapa do onde, né? Onde eu estou. Ou com quem. Então por isso que essa clareza de quem você é vai atrair cada vez mais pessoas como você. E aí você vai ter oportunidade de realmente estar com pessoas não falando de bolha, tá? Assim, porque é importante a gente dar umas furadas na bolha aí de vez em quando e numa pessoa nada a ver. Eu gosto de acompanhar pessoas que às vezes, tipo, what? Né? Até bem diferente de mim, pra eu não ficar muito fechada, né, na minha bolinha. Mas a convivência mesmo, é importante que você tenha ali alguns valores alinhados. Por isso que eu sempre também tô falando aqui de valores, no que eu acredito, sabe? No que é sucesso pra mim. Porque eu não vou pegar uma pessoa que o sucesso pra ela é vestir um terno. Não é mais pra mim, já foi um dia, hoje não é mais. Pra mim, sucesso é vestir isso aqui, ó, que inclusive foi minha mãe que fez. Sabe? É vestir uma blusinha de alcinha, sei lá, é crop isso aqui, nem sei. Com saião, nem posso levantar muita saia, senão mostra as casquinhas. Com saião, isso pra mim é sucesso, tá aqui com vocês, trocando, entende? A Renata, por isso eu faço a sessão antes da constelação, a pessoa precisa se conectar, exatamente. Antigamente eu também eu não fazia, sabe, Rê? Eu não fazia encontro nenhum, pegava a pessoa direto, assim, trocava algumas mensagens por WhatsApp. Eu falava, o quê? E aí, quando é um processo longo, você se compromete por meses com a pessoa. E como que você vai atender uma pessoa que não deu match, né? E aí os meus processos, eles continuam sendo artesanais por conta disso. Tem um mentor meu que me xingou muito, falou, você tem que parar com isso, tá? Você tem que colocar um formulário lá e é isso aí. A pessoa pagou, entrou. Coloca ali a barreira, né, o formulário, a pergunta que ela for trazer, né, e tal ali, e aí você analisa e pronto, não vai conversar com a pessoa. E foi um dos motivos de eu ter saído do mastermind dele, porque eu preciso olhar pra pessoa e sentir que ela tá conectada. Preciso, não tem como eu simplesmente vender por vender. Seria até legal, bem mais fácil, na verdade. Mas não tem como, porque quando a gente tá num processo 1 a 1, principalmente, a gente se compromete muito com o outro, com a energia do outro, com o que ele tá passando, com o que ele tá vivendo, né? Em grupo, então, Senhor da Glória, né? Porque daí são vários ali pra sustentar. Então tem que escolher mesmo, sabe? E não escolher de que, eu vou excluir. Não é exclusão, tá? Mas é porque às vezes o que você tem pra entregar não vai servir pra pessoa. Ou pro momento dela. Tem uma pessoa que só fechou comigo depois de 1 ano. E conversando com ela, ela falou assim, olha, Kezinha, na época eu via assim e tal, eu tinha uma resistência muito grande, às vezes, às coisas que você trazia, porque eu tinha medo, eu não conhecia, era muito novo pra mim, né? E eu achei que eu ia ficar só no seu conteúdo mesmo, porque eu gosto de você. Só que depois de 1 ano, ela se sentiu preparada pra entrar num processo legal. E veio, sabe? E veio. Então é assim que acontece, né? E aí a última etapa, né? Os ajustes.
tudo precisa ser reajustado. Nada que não é medido pode ser melhorado. Não dá. Tudo bem, tem a intuição, claro, a gente vai melhorando pela intuição. Mas eu sou uma pessoa também muito assim, de presença, muito ancorada na minha terra. E eu acredito que sim, a gente precisa profissionalizar as coisas, sabe? Na intuição, ótimo, intuição é maravilhoso, eu tenho aprendido cada vez mais a me deixar ir nesse flow. Mas essa terra, onde traz esse objetivo, essa parte mais prática, ela é importante pra gente expandir. Então, nessa sétima etapa, não é nem sexta, nessa sétima etapa, é um momento de você recomeçar. E para recomeçar, você precisa analisar, ajustar, né? Então, ver o que deu certo, o que não deu, o que dá para ser melhorado. E aí você vai recomeçando. Na live de terça com a Ali, eu dei esse exemplo, né? Que é como se fosse Shiva, né? Shiva é um deus indiano que ele representa a destruição e a construção ao mesmo tempo. E quando eu lembro que quando eu vi a imagem de Shiva, eu falei, meu, que doideira é essa? Como assim? Ele é o deus da construção, mas ao mesmo tempo é o deus da destruição. Pode isso, gente? E aí depois eu entendi, né? Depois de anos, que eu fui entender que para tudo que a gente for construir, precisa ter espaço, precisa ser dado lugar, né? E então precisa haver uma desconstrução. E essa desconstrução, ela pode ser olhada com amor e mais acolhida quando a gente entende essa roda que eu acabei de trazer para vocês nessa live, desses 7 passos. Porque a partir do momento que você entra nesse ajuste, nessa lua minguante, nesse outono, você se permite refazer o processo. Então, peraí, tá bom. Agora eu já limpei, já liberei espaço. E agora, o que eu faço? Voltando pro processo número 1. Olha pra vida de novo. Reveja. E aí, se você colocar, então, até nos setênios, né? A cada 7 anos, você vai fazer essa análise. Você vai fazer essa análise. A vida te convida a fazer essa análise. Como que tá minhas relações? Aí volta pro início da live, literalmente. Como que tá minhas relações? Como que tá o ambiente que eu tô? Como que tá meu trabalho, meu servir? Como? Como que as coisas estão? Diagnóstico. Aí você volta a fazer o diagnóstico. Depois você ajusta. Você vai procurar alguém para te ajudar. Vai buscar equilibrar os 4 elementos. O que eu posso melhorar? E agora? O que eu posso aprender? Isso torna a vida ativa. Torna a vida viva. E a Ângela falando, né? Mas isso talvez é o que está mudando... É o que está me dando na profissão, porque está tudo muito superficial. Sim, porque está tudo muito rápido, né, Flor? Tudo muito rápido. Eu preciso estar conectada com o cliente, não consigo ser impessoal nos meus projetos. Usa isso a seu favor. Usa a seu favor. Muita gente acha que isso é amadorismo, né? Tipo, pelo fato de eu não estar ali com todos os processinhos montados e tudo mais, pode soar uma coisa muito amadora, né? Mas não. É igual o lance do gourmet. Vamos zoar um pouco, né? Tipo, às vezes é um hambúrguer lá normal. Aí você coloca gourmet, ou seja, que passou por um processo mais artesanal, ele vai valer mais. Hoje, o que as pessoas compram é você. É o acesso a você, né? Primeiro é você, depois ali na escada, né? Por exemplo, se você tem vários produtos, aí falando de uma parte mais técnica, se você tem vários produtos, né? A pessoa vai pagar de acordo com o acesso que ela tiver a você. Por exemplo, um grupo de desafio, por que costuma ser baratinho? Porque a pessoa não vai ter uma consultoria sua ali, ela não vai poder mandar uma pergunta no seu WhatsApp privado. Eu até faço isso quando eu coloco o grupo de desafio, porque eu realmente amo isso. Mas você não é obrigada, né? Então, por que as mentorias costumam ser um ticket muito maior? Porque a pessoa que tá ali, a facilitadora, ela tá com você. Ela tá doando toda a bagagem dela, toda a experiência de vida dela, para estar com você, além do tempo, né? Então, é diferente. E nesse mundo, eu acho que a gente tá comprando mais atenção do que qualquer outra coisa. E vendendo também, né? A gente compra atenção. Kes, eu quero a sua atenção. Ângela, eu quero a sua atenção. Eu quero que você vá na minha casa. Eu quero que você veja tudo. Eu quero que você me ajude. Porque um curso online não vai me satisfazer. Curso por curso, conteúdo por conteúdo, tem de monte. Agora, o olhar da Ângela trazendo ali tudo que ela é pra mim, isso tem um outro valor. Então é como se a gente estivesse gourmetizando, né? Gourmetizando o nosso servir. É um processo artesanal que eu prefiro ainda ter, principalmente nos aspectos da mentoria individual. Em grupo é outra vibe, mas no processo de mentoria individual é assim que funciona. Porque
existe uma troca muito grande, não é uma relação apenas comercial, pura e comercial. Guilherme, meu marido, ele até fala que tem que ser, sabe? Porque às vezes eu me envolvo tanto com a pessoa, que ele, você tem que parar de ser assim, se envolver tanto, não sei o que lá, não sei o que lá, tá tudo bem, mas eu gosto. É o que me dá brilho nos olhos no fim do dia. São os desafios. Imagina, você poder viver várias vidas numa só. Antes eu achava que a viagem, ela ia me dar isso, né? Ah, não, porque agora eu vou ser indiana, porque agora eu vou ser irlandesa. Eu comecei a live com música irlandesa. Cadê a música irlandesa? Toca, trem! Viu? Eu posso ser irlandesa, eu posso ser indiana, eu posso ser o que eu quiser. Só que vai ser eu só vivendo a vida, entendeu? Vai ser um tempo só pra essa vida. Agora, quando você se permite estar apoiando o outro, ajudando o outro, você se permite viver aquela vida junto com ele. E isso traz o tempero pra minha vida. Isso traz o brilho nos olhos, isso me traz a vontade de estar aqui com vocês em plena quinta-feira, hiper cansada que eu tava antes de começar a live, mas sair daqui energizada. Por quê? Isso aqui, esse contato, essa conexão é que dá o temperinho na vida. Então, se a sua vida tá um pouco chata, entediada, ou tipo, tá esquisito, eu acho que, né, faltando alguma coisa, vai ver o que tá faltando. Não fica parada não, porque a vida é muito linda pra gente desperdiçar com essa estática. Com o vazio tudo bem, mas com o estático não vale a pena. E antes de a gente começar a live, eu tirei uma cartinha do Oráculo da Iluminação. Esse oráculo aqui é lá de Piracanga. Piracanga fica lá na Bahia, é uma comunidade maravilhosa, eu fui algumas vezes pra lá, eu realmente sou apaixonada por aquele lugar. E é uma mensagenzinha, sabe? Não é tarô, não, é oráculo, é diferente, né? O tarô, ele é uma outra dinâmica, né? Já o oráculo, ele sempre traz uma mensagem quando você intenciona algo. E eu intencionei, né? Intencionei quem estaria aqui nessa live. E eu intencionei o nosso assunto, o que a gente iria falar. E olha só a mensagem que veio. Saca só. Criatividade. Criatividade. Na hora que eu li, eu falei, cara, que perfeito. Porque todo esse processo que a gente tá fazendo aqui, que a gente fez agora, né, nessas 7 etapas, é sobre criatividade, né? No fim das contas, é você se reconhecer a pessoa que é e entender o que fazer com o que você tem aí, sabe? E se permitir parar, analisar, se permitir seguir, se permitir ir, se permitir construir, se permitir destruir, né? E a carta fala o seguinte... A criatividade é a essência que nos lembra o nosso poder divino de sermos deuses criadores da nossa própria realidade. Quando você está na consciência criativa, até o mais simples é uma obra de arte, pois a obra de Deus é reconhecida em todos os lugares e os elementos são identificados como ferramentas para mais criação. E Deus se torna seu artista favorito. Mantenha sua essência criativa manifestando-a na matéria e você sentirá Deus em ação, o divino dentro de si. Permanecerá o seu poder de criar a sua própria realidade. E à medida que você vai criando, vai descobrindo esse poder. Permita-se então experimentar sem expectativa. Mantenha seu foco no presente. Confie que o que você está fazendo é único e ninguém nunca o fez nem o fará por você. Nenhuma dessas etapas dá para ser feita por alguém, a gente não pode terceirizar. O processo é nosso, a gente tem que viver, seguir e desbravar. A vida é esse eterno desbravar, né? Então, Ângela, receba meu abraço, viu, amada? Em breve a gente dá um abraço pessoalmente de verdade, né? Mas receba meu abraço, minha força. Ai, gente, Renatinha também. Todos vocês que passaram aqui pela live, de um modo ou de outro. Ju, tô terminando a live agora, gratidão por ter chego, mesmo que no finalzinho. Eu vou deixar a live salva. Se fizer sentido pra alguém que vocês conhecem, envia, né? Eu vou deixar ali no feed, é só vocês enviarem. E eu deixo aqui o meu muito obrigada. Eu tava com saudade de fazer live sozinha, meu Deus! Faz muito tempo que eu não fazia uma live sozinha aqui no Instagram, senhor. Foi até difícil no começo. Tava aqui, ó, tremendo. E quem chegou depois pode reassistir, então, a live. Eu vou deixar salva, tá? E sempre que precisarem, pode contar comigo. Essa semana eu abri a agenda, né, pro processo esse processo que eu acabei de mostrar pra vocês. Pra gente caminhar juntas. Então, se você quiser, né, o meu apoio para caminhar aí nessas nuances,
né? Eu tô aqui à disposição, tá bem? Fiquem bem, Gui. Um beijo. Mando, eu vou colocar nos stories assim que a gente encerrar a live, tá? Fica bem, gente. Que alegria, viu? Sábado tem mais. Sábado é retorno de Saturno com a minha astróloga querida. Um beijo, gente. Fiquem bem.